João Fonseca estreia com vitória no ATP Rio 2026 e será o único representante brasileiro na segunda rodada do torneio. Tivemos 6 brasileiros nessa primeira rodada e infelizmente 5 ficaram pelo caminho. O último deles, o Gutão. A gente vai falar no vídeo de hoje sobre o jogaço do Gutão. E claro, vamos também fazer o pós-jogo de João Fonseca e Thiago Monteiro. Uma ótima estreia para o João Fonseca, jogou num nível altíssimo no segundo set e a gente vai trazer todos os detalhes no vídeo de hoje. E continua aí, o Rio Open continua, e quando tem vitória do João tem luzinha verde aqui atrás, então mais uma vitória aí pro João, a primeira da temporada inclusive. Esperamos que ele embale aí rumo ao título no Rio Open. Eu preciso muito pedir a sua inscrição com artezinha nova aí, ó, o Saidinho, a IA do Saidinho aí pedindo para você se inscrever no canal. Estamos buscando aí a marca de 7 mil inscritos, esperamos aí que se você se inscrever aí no canal, a gente conquista esse título, porque no ano passado a gente fez uma profecia, e sim, eu vou fazer de novo. No ano passado a gente falou, se você se inscrever, se a gente bater a nossa meta aqui, João será campeão de Basel, e foi. E agora mais uma profecia, a primeira de 2026, se inscreveu no canal, se a gente chegar a 7 mil inscritos aí, João Fonseca será campeão do Rio Open. Então só depende de você, você é o responsável pelo título do João Fonseca. Então bora lá pra gente falar sobre esse jogo do João contra... Primeiro a gente já fala do jogo do Gutão, né? O Gutão que perdeu pro Vilius Galbas, tenista da Lituânia de 21 anos. Uma partidaça do Gutão, mostrando muita qualidade, mostrando um potencial absurdo. O Gutão é um jovem, um tenista extremamente jovem, fez seu primeiro jogo de ATP 500, jogando numa quadra central pela primeira vez, e mostrou assim uma capacidade técnica incrível, um forehand fantástico. Tem gente que fala assim, pô, você tá elogiando tanto, o garoto perdeu. O João, na primeira aparição dele no Rio Open, acho que foi Rio Open que ele jogou, ele chegou a tomar até pneu. Esses jovens, quando eles vão jogar pela primeira vez muito cedo, é muito difícil de ganhar, é muito difícil, é aquele jogo realmente para conhecer e tudo mais. Então o Gutão quase ganhou do Galbas. Teve um primeiro set ali que ele foi um pouco abaixo, né? Começou logo com uma quebra atrás, depois conseguiu se sustentar e tal. No segundo set ele deu um show, né? É verdade que o tenista da Lituânia também caiu bastante o nível. E no terceiro set, a experiência pesou, porque o Gutão estava num momento melhor que o tenista da Lituânia. O Galbas estava errando tudo, o Gutão infelizmente teve um game ali que ele fez 40-15, acabou dando umas deixadinhas ali desnecessárias, tomou a quebra e dali pra frente o Galbas voltou ao controle do jogo. Quando a gente analisa os números, olha que loucura, o return rating do Gutão foi maior do que do Galbas, ou seja, ele retornou o saque melhor do que o tenista da Lituânia. O problema foi no saque dele, né, que o tenista da Lituânia teve bastante breakpoints e acabou quebrando o Gutão 3 vezes. O Gutão teve 3 chances, quebrou 2. Foram 21 winners, 39 erros não forçados do Gutão, 9 winners apenas e 40 erros não forçados do Galbas. A gente falou aqui no pré-jogo, é um tenista que não tem tanta potência nos golpes, né? Que iria dar ritmo pro Gutão, e de fato ele deu ritmo pro Gutão, e o Gutão teve ótimos momentos aí no jogo. Uma ótima porcentagem de primeiro serviço também. O ponto de retorno do segundo serviço que ficou abaixo, né, 37%, mas no primeiro serviço do Galbas o Gutão foi muito bem. Então saldo extremamente positivo para a estreia do Luiz Guto Miguel, que tem tudo para fazer uma carreira super brilhante e ser mais um grande representante aí do tênis brasileiro. Hoje a gente só tem o João Fonseca no top 100, né? Já chegamos a ter aí o Thiago Wilde, Thiago Monteiro, né, batendo ali 2, 3 no top 100. Hoje é só o João, então a gente espera que o Gutão suba bem aí e consiga rapidamente atingir aí bons patamares no ranking. E falando do jogo do João, muita gente ficou preocupado, né, com o jogo do João por causa do primeiro set. A gente até comentou aqui também no pré-jogo, Thiago Monteiro é um grande sacador no saibro, né? É um cara que não é tão facilmente quebrado, mas que a devolução dele deixa a desejar. E de fato aconteceu isso, principalmente no primeiro set. Thiago Monteiro sacando muito, fazendo muitos aces, né? Eu vou até olhar quantos aces o Thiagão fez. Foram 9 aces que o Thiago Monteiro fez, e só no primeiro set foram 6 aces. Então ele sacou realmente muito bem no primeiro set, e não só ace, né, colocando muito bem o saque, aquele saque de canhoto slice aberto e tudo mais. O João não conseguiu quebrar o Thiago no primeiro set, então inclusive não tivemos breakpoints no primeiro set, então é até bem raro de acontecer isso no saibro, né? Muita gente ficou preocupada, falando, não é possível, o João tá pegando 200 do mundo, não consegue ganhar.
Tem toda a questão envolvida do ritmo de jogo, é a primeira partida, o João estava muito seguro no saque, por mais que ele não estava quebrando o Thiago, ele estava confirmando seus games com facilidade, né? Quando você olha ali os pontos ganhos no primeiro serviço, o João ganhou 22 de 24 no primeiro serviço e ganhou 6 de 9 no segundo serviço. Então ele foi muito seguro, não foi ameaçado em nenhuma hora no seu saque, né, no primeiro set. E aí no tie-break ele elevou o nível, jogou muito. O próprio Thiago Monteiro falou, né, que o João tem todos os atributos, né, de nível. Ele consegue atingir um nível alto em praticamente todos os atributos no tênis. E aí quando ele eleva o nível é muito difícil competir com ele, que foi o que aconteceu no primeiro set. Segundo set, aí sim o João deslanchou, conseguiu jogar bem, teve aquele ponto incrível que ele salvou, acho que foram 3 smashes do Monteiro que o João salvou, ganhou ponto, e aí sim ele soltou, né, até na transmissão foi falado, né, quando você tá com a musculatura muito tensa, os seus golpes tendem a não saírem tão fortes. Quando você tá mais relaxado, os seus golpes entram mais. E foi de fato o que aconteceu no segundo set. Aí o João meteu um 6-1. Aí no segundo set não teve muito o que falar, né? O Thiago ainda conseguiu fazer 3 aces no segundo set, só que o João ali teve 5 breakpoints, quebrou 3 vezes o Thiago Monteiro, então foram 3 quebras ali no segundo set, não teve breakpoints contra. Então quando a gente olha ali os números do jogo, repara que no serve rating, se a gente pegar a média de todos os tenistas da ATP no saibro, o João seria a maior delas, 317. Isso aí é praticamente uma nota de grama de serve rating. Então ele não teve breakpoints contra, 72% de primeiro serviço. Eu fiquei muito feliz de ver que o João tá encaixando bastante o primeiro saque, que era algo bem importante, que a gente estava bastante preocupado, né, no Australian Open. Um return rating muito bom também de 162. Vê que ele fez de retorno no segundo serviço, ele ganhou 74% dos pontos no segundo serviço do Thiago Monteiro. Então, quando o Thiagão encaixava o primeiro saque, beleza. Quando não encaixava, o João realmente dominava o ponto, fez winners de devolução. Foram 31 winners contra somente 18 erros não forçados. A gente sempre costuma falar aqui, no saibro principalmente, quando você faz mais winners do que erros não forçados, significa que você fez uma boa partida, porque o saibro, os pontos são muito longos, né, tendem a ser mais trabalhados e normalmente os erros não forçados são bastante. E o João foi muito bem, né, somente 18 erros não forçados. Eu vou até tentar achar aqui a estatística de erros não forçados no segundo set, porque o segundo set praticamente o João não errou, né, ele fez um set perfeito. Não vou ter esse dado aqui do segundo set, mas ele não errou, ele fez um set perfeito, sacou muito bem. O Thiago também, de fato, sentiu o tie-break, né? Deu pra ver que no primeiro set ele tava muito firme, tava confirmando, e aí quando ele perde o tie-break, o que às vezes é normal também de acontecer, do tenista dar uma caída, e o Thiagão caiu muito, né, no segundo set. Veja só, até peguei o dado aqui, são 12 winners e 5 erros não forçados no segundo set pro João. Já no primeiro set, 19 winners e 13 erros não forçados. Então veja como ele elevou demais o nível no segundo set. E não tenho o que falar, uma ótima partida do João. Parabéns pro Thiago Monteiro também, que fez um qualificatório maravilhoso, né? Os Lucky Losers estão avançando muito aí na competição, né? Lajovic, o Jaime Faria ontem eliminou o atual bicampeão, o Baez. O Darderi também foi eliminado, a chave está abrindo. E o João Fonseca vai enfrentar o Ignacio Buzzi na quinta-feira. Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira pela manhã. Na quinta-feira, provavelmente à noite, ainda não tem horário definido, o João vai enfrentar o Buzzi, com certeza na quadra central. Então você já fique aí atento. Eu vou voltar aqui para a tela cheia e vou colocar o saidinho aí para você se inscrever. Já fique atento que amanhã pela manhã a gente já lança o vídeo de pré-jogo de João Fonseca e Ignacio Buzzi. E eu preciso pedir, né, além da sua inscrição, o seu like e o seu hype. Dá uma hypada nesse vídeo aí pra gente voltar ativa, e lembra da profecia. Então se inscreva no canal que vai dar tudo certo. Parabéns ao João. Vamos rumo aí à segunda rodada. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.